Muito bom dia a todos e a todas. Vamos então dar início a este webinar. Agradecer aos nossos e às nossas palestrantes o facto de terem aceito o convite para connosco neste dia que visa assinalar precisamente o Dia Internacional da Eliminação e o Dia de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, para ajudarem connosco a estabelecermos este diálogo sobre práticas saudáveis e diálogos sobre precisamente a mutilação genital feminina. Iremos iniciar esta sessão com a intervenção da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, que aproveito para cumprimentar e agradecer também o facto de estar connosco nesta sessão e o facto de todo o trabalho que tem desenvolvido nesta matéria, e, sem delongas, passava desde já a palavra à Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a quem agradeço a organização desta iniciativa, que se enquadra na presidência portuguesa da União Europeia e assinala o Dia da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina como uma das formas previstas na Convenção de Istambul de violência contra as raparigas e contra as mulheres. Quero também saudar e agradecer às pessoas que integram estes diálogos que se vão seguir, pelo seu compromisso com estas matérias e também pelo seu valioso contributo. À Sofia Branco, à Sónia Lopes, à Diana Chaves, à Carla Martingo, à Sumane Manjan, à Aline Flor e à Ana Beato. E também começo por dirigir uma palavra de reconhecimento a todas as pessoas e entidades que prosseguem a intervenção e o trabalho diário permanente na prevenção e combate às práticas tradicionais nefastas e mesmo perante este desafiante contexto pandémico que atravessamos. E destaco aqui em particular as equipas do JACES, ou ACES, que integram aquele que é o nosso programa enquadrador da intervenção na área da MGF em Portugal, o projeto Práticas Saudáveis, Fim à Mutilação Genital Feminina, e também as organizações da sociedade civil com projetos no terreno, nestes territórios, e cujo trabalho incansável e a qualidade de intervenção eu própria tenho testemunhado. E estes trabalhos continuaram a garantir o contacto com as comunidades, prosseguiram com a formação, com a sinalização e com o registro de casos, com as ações de sensibilização e com os encontros, adaptando-se às circunstâncias e provando também a sua relevância. E é destacar, por exemplo, que num ano como 2020, não obstante todos os constrangimentos pandémicos, foram realizadas 40 formações, webinars e ações que abrangeram 900 pessoas. Isto é a prova de que a estratégia de intervenção contra a MGF quer-se multissetorial, mas quer-se também de grande proximidade junto das populações. E um dos grandes desafios é justamente o de desenvolver formas de intervenção que não resultem hostis ou estigmatizantes, nem para as comunidades afetadas pela prática, nem para as raparigas e mulheres no seio dessas comunidades. E também por isso renovámos ontem o apoio financeiro e técnico a projetos de organizações da sociedade civil com intervenção junto destas comunidades, e assim poderemos dar continuidade ao seu trabalho, ao trabalho em rede das ONGs e os vários interlocutores do projeto Práticas Saudáveis. No concurso anterior foi possível apoiar 8 projetos com resultados muito concretos e relevantes, para que haja hoje mais consciência sobre a MGF e mais pessoas informadas, mais pessoas apoiadas e mais pessoas capacitadas para abordar e trabalhar com esta temática, com esta problemática. Sabemos que, de facto, a intervenção tem de ser local, tem de ser qualificada, sob risco de cairmos também num discurso criminalista que pode contribuir, como sabemos, para ocultar ainda mais a prática e dificultar a sua prevenção. Assim, uma abordagem pela perspectiva da saúde das mulheres e das famílias garante uma intervenção realmente transformadora, quando acompanhada pela capacitação das mulheres e das raparigas. É, portanto, e deve ser uma abordagem feminista.
E por isso o projeto Práticas Saudáveis é um bom exemplo de uma intervenção eficaz que tem sido capaz de reforçar o trabalho articulado e intersetorial. Ele tem sido o estímulo que agrega no terreno as peças fundamentais do trabalho em rede, a comunicação entre profissionais de saúde, entre as ONGs, as autarquias e as CPCJs, os órgãos de polícia criminal, os tribunais e o Ministério Público, num esforço conjunto para sinalizar, identificar casos, apoiar, empoderar as mulheres vítimas e proteger as crianças e jovens. E outro resultado deste projeto diz precisamente respeito ao aumento dos registros de casos de mulheres que foram vítimas de mutilação genital feminina na sua infância, no registro de saúde eletrónico, o que reflete efetivamente esta maior atenção e esta maior capacidade de diagnóstico. Este trabalho tem também, no fundo, vindo a ser reforçado pelo desenvolvimento e concretização de medidas previstas na Estratégia Portugal Mais Igual, levando todos os setores e profissionais a fazer a diferença na detecção e na prevenção de novos casos, e disso também é o exemplo do novo instrumento que o CEF construiu e que irá hoje aqui apresentar. Foram também formados desde 2018 mais de 5 mil pessoas nestas temáticas. E apesar dos ecos internacionais apontarem para uma crescente oposição social à MGF, há também uma maior preocupação, maiores desafios com o crescente número de raparigas em risco de mutilação genital feminina, por exemplo, na Europa, como ainda ontem nos revelou o mais recente relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. E por isso é fundamental e urgente apostarmos em formas de intervenção interseccionais, na maneira como trabalhamos e abordamos as várias formas de desigualdade. E também nesta linha, e porque queremos mais conhecimento, estar mais informados para intervir no domínio das práticas tradicionais nefastas, criámos, foi também hoje publicado, o despacho para o primeiro grupo de trabalho nacional para a prevenção e combate aos casamentos infantis precoces e formados. É composto por um conjunto de especialistas, de serviços e de áreas governativas relevantes nesta matéria, como o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a Polícia Judiciária, os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a Procuradoria-Geral da República, a Unicef Portugal, e que contará também com a participação de organizações da sociedade civil, com serviços na área da violência sexual e do tráfico de seres humanos. É realmente muito ambicioso o mandato e o caderno de encargos para este grupo de trabalho, num fenómeno, num tipo de crime que, como sabemos, é de grande amplitude e que escapa ainda, em grande medida, ao conhecimento e, portanto, temos pouca informação sobre o mesmo para podermos prosseguir com medidas mais sustentáveis e robustas na sua prevenção e combate. E por tudo isto o Governo, através desta área que tutela, a Cidadania e a Igualdade, reforça o seu compromisso e empenho em matéria de prevenção e combate às práticas tradicionais nefastas, alinhado com aquilo que são as recomendações europeias. E termino com a esperança renovada de nos ver em conjunto e coletivamente a persistir, unidos e unidas, mesmo em tempos tão difíceis como estes que atravessamos, contra a mutilação genital feminina, pelo empoderamento das meninas e raparigas e pela não estigmatização das comunidades afetadas, numa abordagem integrada, da qual todos e todas somos peças do mesmo puzzle. Que seja uma excelente manhã de diálogos e de reflexão. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta intervenção inicial neste webinar. Agradecemos as suas palavras e o seu reforço positivo nesta capacidade e nesta resiliência que todos nós temos que ter para efetivamente termos capacidade de intervenção nesta matéria e capacidade de atuação nesta prática que é uma violação clara, objetiva dos direitos mais fundamentais das pessoas que as sofrem. E também para nos ajudar a fazer esta reflexão, e uma reflexão de como
falar sobre a MGF, convidamos duas pessoas com experiência, larga experiência nestas matérias. Por um lado, a Sofia Branco, jornalista e atual presidente do Sindicato de Jornalistas Portugueses, e que há alguns anos esta parte, já não me recordo há quanto, escreveu um livro precisamente sobre a prática da MGF. Já cruzávamos caminhos nessa altura, continuamos a cruzá-los atualmente, e portanto é um prazer termos a Sofia para connosco refletir e connosco nos ajudar também aqui a refletir como falar. E temos também a Sónia Duarte Lopes, também conhecida há muitos anos, interventora, ativista nestas e noutras matérias, e que temos vindo também a cruzar. Ela hoje está aqui enquanto membro da direção do FGM European Network, e também nos vai, e este projeto e esta organização, Chapéu, de alguma forma produziu também materiais para ajudar a percebermos como devemos comunicar, como devemos falar, como devemos abordar, para que as mensagens possam ser absorvidas e passadas e captadas de um ponto de vista de uma apropriação social da temática, para que ela possa ser densificada e conhecida. Porque nos nossos círculos, todos e todas percebemos um bocadinho o que falamos, mas se não comunicarmos corretamente esta apropriação social necessária para que consigamos combater também através disso a prática da manipulação genital feminina, não será capaz. Sem mais delongas, nós temos cerca de meia hora para as duas, e pedia-vos que efetivamente respeitassem. Agora é mais fácil, é só carregar no mute e vocês deixam de conseguir falar. É a vantagem agora de quem modera poder exercer esse poder através das novas tecnologias, mas tenho certeza que isso não irá acontecer. E também no final deste painel, se alguém quiser ter alguma questão, no botão Question and Answers, please coloquem, e nós faremos uma seleção das perguntas para depois colocar às nossas oradoras, se assim entenderem. Passaria então, por ordem do que está no programa. Sofia, por favor, e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigada obrigada pelo convite, bom dia. É um gosto estar aqui a trocar impressões convosco sobre este tema que me é muito caro, de facto, e ao qual me tenho dedicado há longos anos já. E portanto, se calhar começava por aí, por uma nota positiva primeiro sobre esta questão da comunicação do tema, é que de facto a mutilação genital feminina é exatamente um exemplo em que o jornalismo desempenhou um papel absolutamente fundamental. Era um tema que não estava na agenda, nem sequer era do conhecimento de grande parte das pessoas em Portugal, quando em 2001, 2002 se começou a escrever sobre o assunto, no caso eu própria, quando estava no público. Eu própria, que depois fui seguida por uma série de outras e outros jornalistas, e isso é extremamente importante, ou seja, o tema, a ocultação do tema, está intimamente ligado ao jornalismo. Num caso como eu nunca, não me lembro de outro, e mesmo em termos de agenda política, ele entra lá porque é o jornalismo que o traz, e é o jornalismo que coloca perguntas, é o jornalismo que põe uma série de atores a falar sobre o tema, é o jornalismo que divulga que, por exemplo, os profissionais de saúde em Portugal não estavam preparados para detectar uma mutilação genital feminina se vissem uma, e portanto tudo coisas que depois impõem, digamos assim, uma resposta política. E portanto eu acho que este papel o jornalismo teve, continua a ter, é um tema muito caro no sentido, tem sempre cobertura, não é? Depois já vamos ver é qual, mas tem sempre cobertura, é um tema que facilmente entra na agenda, portanto acho que as instituições, os atores, os intervenientes não podem dizer que o jornalismo não lhe presta atenção. Presta, tem essa disponibilidade, não é? É um tema de direitos humanos, os temas de direitos humanos normalmente entram facilmente na agenda mediática. Aqui a questão, portanto, é mais perceber como é que entram. E eu confesso-vos, percebendo que haverá críticas e críticas que têm que ser referidas e trabalhadas e refletidas, eu acho que em geral em Portugal nós não podemos dizer que há uma abordagem persecutória ou discriminatória de alguém relacionado com este tema, sinceramente. Ou seja, há países muito mais complicados a este nível, quer sobre os temas da mutilação genital ou outros, em que apontam muito mais às comunidades migrantes, às pessoas em causa. Não me parece que façamos isso. Qual é o problema? Portanto, o problema tem a ver com uma, digamos, desconhecimento / confusão de conceitos, que existe, de facto. É um tema muito complexo, gostava de salientar isto também, e o jornalismo não lida bem com a complexidade, porque o jornalismo tem que fazer exatamente o contrário, que é simplificar. E portanto fica difícil, é um tema complexo,
mas o jornalismo tem a obrigação de simplificar, porque tem uma norma que temos para nós, que é basicamente comunicar de forma clara, curta e concisa. Só o curto não é possível na mutilação, não é? Porque só para explicar o que é, leva bastantes caracteres, como nós dizemos, não é? Porque não é fácil explicar numa linha só, não é possível. Tem que se dizer o que é, tem que se dizer em que é que consiste, onde é que é praticado, onde é que isto vem, enfim, se pensarem nisso tudo, o curto já não existe, não é? O claro, eu acho que é possível, evidentemente, mas é um claro aprofundado, que tem que ter sempre vários olhares, dizer várias coisas. O jornalismo não lida muito bem com estas complexidades e normalmente simplifica, pode acontecer, corre-se o risco de simplificar demasiado, digamos assim. E, portanto, quando a mensagem que se diz não se deve apontar diretamente a uma comunidade, provavelmente apontará a essa comunidade, porque é mais fácil dizer os guineenses, não é? Do que não sei quantas etnias da Guiné-Bissau, que de facto é um país que tem uma porcentagem, como todos sabemos, elevada, e portanto a gente também é assim, o jornalismo não pode ignorar os factos, e os factos têm que lá estar, e a Guiné-Bissau é o país de expressão portuguesa listado internacionalmente como tendo a prática da mutilação genital feminina, e isso, o facto de falar português, é um valor notícia para o jornalismo, e portanto é natural que nós salientemos a Guiné-Bissau e, se quiserem, não tanto outras comunidades que até têm crescido, porque depois os fluxos migratórios obviamente trouxeram-nos outras pessoas de outras paragens, não é? Mas é natural que haja esta referência à Guiné-Bissau, também vos queria dizer isso. Agora, tem que ser uma referência em que se perceba que não é a Guiné-Bissau, não são os guineenses, de preferência o texto ter qualquer coisa que indique que de facto há um esforço por parte da Guiné-Bissau, há uma lei que criminaliza, há atores no terreno, há até uma percepção já estudada de que a prática está a diminuir. E, portanto, fazer este tipo de referências sem, de facto, nós não podemos ignorar que a Guiné-Bissau para nós é um fator valor notícia no sentido em que é o país próximo de Portugal, fala português, e portanto é natural que haja, e a comunidade que temos maioritária também é oriunda da Guiné-Bissau. Portanto, temos estas questões de, isto muitas vezes a mutilação até vai ao desencontro do Código Deontológico, que tem uma regra geral que diz que a etnia e a raça não devem ser mencionadas, não devem ser notícia, a não ser quando são notícia. Porque isto depois tem tudo exceções, não é? E obviamente que se nós estivermos a falar da proteção de pessoas, por exemplo, imaginemos na comunidade cigana, é óbvio que vamos dizer que aquelas pessoas são da comunidade cigana, nós não devemos usar a etnia e a raça para as discriminar, não é? Aí o jornalismo tem que ter esse cuidado e muitas vezes não tem, aí com certeza há um trabalho enorme a fazer. Portanto, dado este quadro, o que é que eu acho que se poderia trabalhar? Há uma falta de formação muito grande dos jornalistas em direitos humanos, em temas de direitos humanos, não é? E portanto, nesse sentido, eu acho que as várias instituições, organizações, acho que valia a pena, já me ouviram, acho que todas as pessoas que aqui estão já me devem ter ouvido falar sobre isto, mas eu acho que valia a pena mudar um bocadinho o paradigma da formação que se apresenta aos jornalistas, e a Comissão, por exemplo, para a Igualdade tem feito muito isso, não é? E apontá-la às direções. Eu acho que já disse esta frase 520 mil vezes, peço desculpa para quem já me ouviu, mas eu insisto muito nisto, é que o problema das formações abertas a jornalistas é que vão sempre os mesmos. Vou eu, vai a Aline e vão uma série de outras pessoas como eu e a Aline que já estão preocupadas com isto, trabalham nisto já há muitos anos, não precisam de nos convencer, nós já estamos convencidas sobre a responsabilidade social do jornalismo, mas o problema é que as direções não têm esta reflexão, têm muitas coisas para fazer, como vocês sabem também, quer dizer, não têm de facto, e portanto valia a pena uma coisa mais dirigida às direções de informação. São temas que são de tal ordem sensíveis que não vos vão, as direções não vão dizer que não, vão aceitar essa partilha, essa reflexão sobre a forma como trabalham estes temas, o espaço que lhes dão, porque tudo depois, assim, eu e a Aline escrevemos, não é? Depois quem decide o que é que faz com o quê, que espaço lhe dá, que destaque lhe dá, que título lhe dá, que muitas vezes os títulos não são dos jornalistas, como devem saber. Tudo isso é depois trabalhado em termos de chefias intermédias e chefias mais... Era interessante pensar-se nisso, é sempre um desafio que eu deixo. Depois também é preciso ver como é que se comunica a mensagem.
E eu acho que, em geral, a mensagem da mutilação, por parte das instituições, dos intervenientes, dos outros profissionais, é relativamente bem comunicada. De qualquer das formas, também tem que haver uma espécie de media training, não é? É preciso saber como falar com jornalistas. E às vezes as instituições e as organizações da sociedade civil esquecem-se deste pequeno detalhe, que é um grande detalhe, porque nós podemos estar a achar que estamos a ser claros e que estamos a passar bem a mensagem, mas não o estamos a fazer do ponto de vista jornalístico, não é? E isso só os jornalistas podem explicar, digamos assim, numa formação que se chama Media Training e que eu faço, por exemplo, no Senjor. O Senjor, o Centro de Formação para Jornalistas, tem muito isto, aberto a outros agentes. Não é um centro de formação para jornalistas que depois se abre, sei lá, eu formo polícias sobre a igualdade de género, já formei militares, portanto há toda uma abertura a agentes públicos, digamos assim, que podem ir e ouvir os jornalistas falar do seu código deontológico, da forma como comunicam, como a mensagem deve cá chegar para ser mais fácil de ser retransmitida, digamos assim, não é? Mas de todas as formas eu acho que neste tema tem havido um cuidado na passagem da informação, e acho que ela não é clara, não é? Depois, o jornalismo tem algumas tendências que são complexas para este tema, generaliza, a maior parte das vezes, é uma coisa que tem tendência para fazer e que não é boa, de facto, muitas vezes, gosta muito de detalhes, tudo o que possa dizer, detalhar ao mais possível o que aconteceu, o jornalismo tem a descrição, não é? É contar a história, portanto gosta de detalhes, gosta de rostos, tudo coisas que são muito, muito complicadas para a matéria em apreço, que como sabemos estamos a falar de vítimas. Portanto, desde logo vítimas deviam ter uma proteção logo específica no sentido do anonimato, mas nós gostamos de contar as histórias com o nome, não é? Com o nome, com a idade, quem é aquela pessoa, de onde veio, quantos filhos tem. O jornalismo tem muito isto e portanto é um tema que não é fácil de cobrir, não é? Por isso, e que pode de facto dar aso. A generalização que mais me preocupou, confesso-vos, ao longo de todo este processo, e que volta e meia ainda aparece, não sei como, porque de facto esforçamos-nos tanto, eu, a Aline e outras pessoas, para explicar isso todo o tempo, é a questão do Islão. Que apesar de tudo eu acho que apareceu muito mais naqueles primeiros anos de 2001, atentados 11 de setembro, não nos esqueçamos, não é? Portanto o Islão tinha já um alvo apontado, mas 2001 até 2007, 2008, era muito, ainda se fazia uma confusão, a dizer que era uma prática islâmica, que eram os muçulmanos, quando lia muçulmanos então ficava doente, porque eu nunca escrevi, e acho que a Aline também não, que quem faz esta prática, por exemplo, na Guiné-Bissau, são os muçulmanos, não são muçulmanos, são islamizados, que é uma coisa completamente diferente, porque quer dizer que já lá estava uma coisa antes chamada animismo, que se misturou com o Islã posteriormente, mas que portanto é uma prática muito para lá disso, e de facto aí essa foi a parte, eu acho, o desafio maior, foi essa de o tema aparecer quando tinham acontecido os atentados terroristas de 2001 nos Estados Unidos, não é? E de haver ali uma questão, não é? Que de repente todos falávamos dos muçulmanos e houve de facto uma grande confusão. Houve de facto uma grande confusão que eu acho que muitos jornalistas em Portugal também fizeram o seu trabalho de continuar a insistir que aquilo não tinha uma ligação ao Islão, sabendo nós depois, que também é preciso dizer, que a prática do Islão em alguns países de facto a confunde também, o que não ajuda depois nisto, não é? Como sabemos. E portanto, tudo isto aí eu acho que foi o desafio maior, mas portanto para terminar e para me calar, que já estou a falar há muito tempo, eu acho, como é que se fala, portanto para responder à pergunta, como é que se fala sobre a MGF? Fala-se com sensibilidade e fala-se na linha dos direitos humanos, é a minha perspectiva, a abordagem deve ser essa, essa tem lá tudo o que é preciso, não é? Tem que se falar disto com responsabilidade social, como se tem que falar de muitos outros temas, racismo, enfim, uma série de questões, violência doméstica, todo o tipo de tópicos desse género com muita responsabilidade social, no sentido de se perceber que o jornalismo serve, de facto, uma função de desocultação, de denúncia até, não é? De escrutínio também, mas tem que o fazer tendo noção do impacto que pode ter ao dizer determinada coisa de uma determinada maneira, digamos assim. E isto, tendo noção que neste contexto em que vivemos, porque eu sei que aflige muito as caixas de comentários, falava com a Secretária de Estado ontem sobre isso, não é? As caixas de comentários, todo aquele ódio destilado
Vamos lá ver, nós não vamos conseguir parar isso, e isso é melhor, porque não vale a pena nós estarmos a achar que isso vai acabar um dia. Isto havia nos cafés, agora ganhou, foi uma não é? Tem um megafone gigante, que é o das redes sociais, mas era uma coisa que existia no café, nós não vamos parar isso. Portanto, é melhor vivermos com isso, convivermos com isso. Isso vai existir, vai continuar a existir. Acho que devemos todos pensar, e sim, claro, obviamente, que ao passar do café para uma rede social que atinge milhões de pessoas, se calhar a lei que atua sobre tem que mudar, provavelmente, não é? Porque aí já estamos fora de controle aqui em determinadas coisas. Portanto, e sim, refletirmos sobre o que é que a lei pode fazer, o que é que em termos de prevenção também se pode fazer, mas o discurso do ódio existe, em matérias como a mutilação genital feminina e outras vai haver sempre, não é? Qualquer coisa que não se esqueça, não é? Há infiltrados do Chega em todas as redes sociais, e portanto, e só isso, qualquer tipo deste assunto, não é? Que só fazem isso na vida, entrar em fóruns onde vêm determinadas palavras, não é? Para gerar confusão e lançar o ódio, isso tudo sabemos. Acho que temos que refletir enquanto sociedade o que é que podemos fazer em relação a este tipo de atuação, mas também ao mesmo tempo não devemos ter uma espada sobre a cabeça no sentido, não podemos fazer isto nem aquilo nem aquilo outro, porque vai haver. Vai haver, e portanto nós temos que tentar fazer isto da forma mais humanizada e sensível possível, mas também não podemos fugir ao tema, o tema é o que é, e nós temos que o trabalhar e que o acompanhar e que o comunicar, muito importante, tendo esta noção de que vivemos num contexto em que a desinformação existe. Qual é que é o remédio para isto? Bom jornalismo. E é esta a deixa que vos deixo. Muito obrigado, Sofia. Escrupulosamente 13 minutos, o que foi bom, muito bem, a Sónia ganhou 2. Só 2 ou 3 notas daquilo que a Sofia aqui referiu, para a nossa reflexão, eventualmente pistas para alguma questão que possa querer surgir. O jornalismo tem que ser claro, conciso e correto do ponto de vista da sua transmissão. Fatores difíceis às vezes de conseguir estes 3. A questão da comunicação e mais da formação, que não pode ser só uma formação unidirecional, e eu penso que a Sofia foi muito importante dizer isto, é achar que só se dá formação aos jornalistas, não, mas a outra parte, nós também, interventores sociais, se me permite a expressão, que sabermos comunicar, e também nós podemos aprender e devemos aprender, e obrigado, Sofia, por isso, porque nós muitas vezes atiramos a pedra, não percebendo que ela pode ter um ricochete, porque também não sabemos comunicar e dar a boa informação e comunicar da boa forma para que possa haver um jornalista centrado nos direitos humanos, na sensibilidade e numa lógica de comunicação. E, portanto, penso que nos deixou aqui também estas pistas e como é que nós também, não podendo combater o discurso de ódio, mas que temos que aprender a conviver com ele para melhor combatermos também dessa forma, porque ele não vai desaparecer efetivamente. E penso aqui deixas, não para a intervenção da Sónia, que ela a estruturou e até acho que nos vai brindar com PowerPoint, penso eu, certo, Sónia? Mas passaria então aqui a palavra à Sónia para que ela nos apresente aqui a sua comunicação também na perspectiva de uma organização não governamental, de uma organização que também necessita de comunicar e como também é importante esta comunicação. Sónia, por favor. Muito bom dia a todas as pessoas. Antes de mais, agradecer o convite. É um gosto, é um prazer poder estar aqui e falarmos destas temáticas, não é, que nos dizem tanto. Eu hoje estou enquanto ENDFGM, European Network, que é uma rede europeia que organiza cerca de 13 associações especialistas na área da mutilação genital feminina por toda a Europa, representantes de 14 países diferentes. Foi organizada a partir de 2015 e tem vindo a crescer devagarinho para estruturar de alguma forma a nível europeu todo este trabalho em torno da mutilação genital feminina, um bocadinho fazendo a ponte para a temática de hoje, que é a comunicação, é de facto esta comunicação a um outro nível, a um nível europeu, onde há realidades muito diferentes, onde é extraordinariamente importante para nós aprendermos o que é que se vai passando nos outros países e os outros contextos, e é extraordinariamente importante para o resto da Europa saber a realidade de Portugal, que é uma realidade também muito específica e muito diferente de todas as outras. Por isso toda esta comunicação, toda esta linguagem é extraordinariamente importante, porque faz as sinergias necessárias para
se progredir, para se inovar, para se fazer toda uma concertação, não só junto das comunidades, não só junto das organizações com formação e especialização, mas também junto dos decisores políticos, para fazer pressão junto, está em Bruxelas e por isso junto também do Parlamento Europeu e de uma série de outras estratégias, não é, que em muitas esferas diferentes vai levando um bocadinho esta temática para que realmente as realidades fossem se alterando. A APF neste caso faz parte e eu estou entretanto num cargo de direção dentro da ENDFGM e tem sido de facto uma aprendizagem fantástica e uma experiência muito boa. Dentro deste trabalho que é feito, há realmente grupos de trabalho para desenvolver algumas temáticas, com pessoas participarem de vários países, de acordo com os seus interesses, e por isso publicações regulares de recomendações ou de materiais muito práticos que possam desbloquear algumas situações. Eu hoje trago-vos aqui exatamente um que foi publicado a nível europeu, chamado Como Falar sobre MGF, e que reúne de alguma forma uma reflexão conjunta destes países todos sobre aquilo que são estratégias muito simples, mas muito eficientes para melhorarmos códigos e abordagens em torno da MGF. Este material é um material que também está publicado. Nós temos ainda alguns exemplares na sede. Se por acaso houver algum interesse, temos todo o gosto em poder distribuí-los, deixo essa nota. De qualquer forma, ele também está no site para se poder ser descarregado e hoje durante a apresentação também estará disponível o link para que possam verificar e possam eventualmente recorrer e utilizar. Eu se calhar gostava só de mostrar um bocadinho do que é esse material. Ele pretende ser muito simples do ponto de vista do grafismo e da imagem, da mensagem. Pronto, neste caso é então este o documento de que vos estou a falar e que podem então poder vê-lo no nosso site e de facto dentro de outras partes do texto tem assim grandes mensagens de comunicação que eu gostaria se calhar de explicar um bocadinho melhor e de poder fazer referência a elas. Eu dedicaria se calhar o primeiro momento às mulheres sobreviventes de mutilação genital feminina. É uma responsabilidade para todos nós, todas nós, que trabalhamos com estas pessoas, perceber o que é o outro lado e não sermos nós também razão de criação de tal trauma. Eu explicaria que tive já a possibilidade de ouvir vários testemunhos em que mulheres referem que o dia mais traumático das suas vidas foi quando tiveram, por exemplo, uma consulta médica em que o médico ficou surpreendido e que referem esse momento vezes e vezes sem conta como uma experiência muito esmagadora e tudo porque o médico ficou espantado e olhou e fez e pronto, qualquer coisa que as assustou muito. Parece ser uma coisa simples, mas se pensarmos na fragilidade de uma mulher naquele momento do silêncio a que foi ensinada a estar, de perceber os constrangimentos, de facto este impacto é um impacto que pode ser muito danoso e foi uma coisa simples se calhar ao olhar de muita gente. É neste sentido que eu quero chamar a atenção, ou seja, nós temos aqui um papel de melhorarmos a nossa forma de linguagem, a nossa forma de prestação, do estar em relação com estas pessoas, exatamente para garantir que não vamos fazer ainda pior, não é, do que eventualmente já foi a sua experiência. E nesse sentido, esta chamada de atenção, que é muito simples, que é qual o termo que utilizamos quando falamos sobre mutilação genital feminina e recomendamos a que se utilize o termo que a própria mulher está a utilizar. Se ela utiliza a expressão fanado, é a que nós também vamos utilizar. Se ela utiliza xisão, nós também referimos como xisão. Se ela se refere àquilo, é também essa expressão que vamos usar, ou seja, adequamos-nos também à linguagem que a pessoa possa ter. Por outro lado, perceber que cada mulher vai ter a sua história e a sua vida e vão ser todas diferentes. Não presumir que, por como sabemos o que é o mais típico, então todas estão igual, não é? Por isso presumimos, isso foi numa festa, isso foi desta maneira ou daquela, e não tem que ser. E de facto estamos a banalizar aquilo que foi uma experiência muito emocional, muito vivida individualmente, e por isso esta expressão deve ser vista como uma oportunidade da pessoa também se organizar e de explicar, não é? Pronto, e por isso a construção da sua narrativa é muito importante e percebermos também que ela não vive só em torno da mutilação genital feminina, tem projetos de vida, tem trabalho, tem estudos que quer fazer ou que já fez e por isso todo o resto do universo também são temas muito importantes, não é, para enquadrar estas pessoas, até para não estarmos sempre à volta do trauma e à volta desta situação que pode criar constrangimentos.
Pronto, o respeitar o limite seria a última chamada de atenção, não cairmos na tentação de uma curiosidade abusiva sobre a prática e sobre o que é que se passou, questionando a pessoa para além do que é um certo respeito sobre uma situação traumática, uma situação que não é fácil de falar, que não é fácil pensar como é que se pode explicar, enfim, esta seria outra das recomendações que deixaria. No sentido de mitos e factos que acabam por existir. Alguns já foram aqui falados, a Sofia também falou muito neles, não é? O ser sensível à temática e a forma como ela é abordada, não cairmos também nesta tentação de ridicularizar ou de considerar bárbaras as pessoas que fazem, ou as práticas, ou as comunidades. É óbvio que há uma razão para esta situação ter perdurado, há uma crença de que isso é um bem para as meninas, para se integrarem socialmente, fazem-no porque querem o melhor, não porque querem magoar, e isso é todo o conflito e a complexidade de que temos que lidar, porque vai jogar no âmbito da ambivalência, da falta de coerência sobre uma série de questões, e temos que ter isso em atenção e não estereotipar, não é? Não criarmos nós também essa confusão de pensamento, esticando por um dos lados. A questão religiosa e muçulmana é outra das que toda a gente também chama a atenção, não faz qualquer sentido esta generalização à questão religiosa. Do que se sabe, é uma prática até pré-religiões monoteístas, por isso nem sequer tem de facto uma conotação com religiões específicas. No entanto, é uma tentação muito grande que também temos sempre que contrariar. A ideia de que é um problema africano. Hoje em dia já há um relatório global e neste momento os olhos também estão muito postos sobre a Ásia e sobre outras comunidades onde de facto estas práticas também vão existindo, também com outros contextos e com outras realidades, e é muito importante perceber que isto é um problema global, não é um problema específico de um continente. Assumirmos também o tema da medicalização, o termo é uma adaptação do inglês, da medicalization, mas passamos a utilizá-lo não no sentido do medicamento, mas no sentido do ato médico que pode estar em causa, ou seja, poder-se considerar que, como é feito em estabelecimentos de saúde, pode ser feito. É óbvio que não, o que estamos aqui a contrariar é o princípio que está por trás da prática, que tem a ver com a sujeição da mulher a uma posição de submissão e por isso não há como aprová-la em qualquer condição, não é? Outra das questões é de facto considerar-se que há práticas mais graves e menos graves. Na nossa ótica todas são graves porque todas são subjacentes à mesma forma de comunicar, não é? A mesma sujeição da mulher. Pronto, e também achar que isso tem a ver com critérios socioeconómicos, ou seja, só pessoas em situação de vulnerabilidade ou desfavorecidas economicamente é que praticam. De facto, também não é verdade, é uma prática que se assume para todos os estratos da comunidade e por isso deve ser vista como tal. No que diz respeito a documentos escritos, que podem desde ser relatos jornalísticos, mas também conteúdos de informação, relatórios, todos os atos escritos que acabamos por ter que fazer, chamaria a atenção primeiro às imagens gráficas, não cairmos na tentação de utilizar imagens que são muito negativas, com sangue, com facas, com situações de pessoas em sofrimento ou de, enfim, medo, enfim, tudo o que pode ter uma imagem muito negativa. Por um lado, ok, estamos a alertar, se calhar uma comunidade ocidental para a situação que existe, mas ao mesmo tempo também estamos a esmagar, de certa forma, a pressionar e a deixar em posições muito negativas comunidades que nós queremos connosco no sentido de um processo de mudança, e por isso não é uma luta contra ninguém, é uma luta que temos que fazer num conjunto, não é? Em articulação. A recomendação para a utilização da terminologia da mutilação genital feminina, MGF, por ser aquela que é um acordo internacional e por isso mais facilmente usado, e cuidado com algumas expressões, não é? Por exemplo, o tema de utilizar a expressão circuncisão é muito discutida, e a razão pela qual é porque a circuncisão masculina também é uma realidade,
mais aceite, mais generalizada, e utilizá-la no feminino pode cair no erro de também se achar que pode ser aceite e generalizada, e não se quer nada essa visão. Por isso a tentativa de não se utilizar a expressão circuncisão tem um bocadinho a ver com isto. E às vezes utilizar termos desadequadamente, como por exemplo utilizar a expressão infibulação, que é uma prática muito específica, um procedimento muito concreto, como a generalização de todos os procedimentos em mutilação genital feminina. Por isso o rigor das palavras acaba por também ser muito importante. Em relação às comunidades, dirigirmos-nos às comunidades como comunidades afetadas e não como comunidades praticantes. E a razão é muito simples, porque nem todas as pessoas da comunidade praticam, e porque de alguma forma todas vivem de uma forma generalizada, afetadas pela prática, quer seja porque lutam contra a comunidade, quer seja porque eventualmente ainda a defendem. Mas a ideia é não criar mais discriminação em torno, não é, das comunidades. Pronto, e a linguagem abrangente e não estigmatizante, que também é um bocadinho na lógica do que a Sofia também já falou. A expressão dos direitos humanos é também comumente aceita, ou seja, irmos muito pela linguagem dos direitos humanos, e a Organização Mundial de Saúde recomenda também a utilização de expressões muito associadas saúde, uma ordem primordial e mais fácil de compreender pela necessidade e pela urgência, por isso a proteção e a prevenção em torno da saúde também acabam por ser linguagens muito apropriadas. Pronto, é reconhecer que não é um problema de mulheres, é um problema de facto de desenvolvimento de comunidades de direitos humanos, é reconhecer também que é uma área feminista, na medida em que trabalha para a igualdade, trabalha para a desconstrução de todos estes paradigmas dos estereótipos, não é, de género e dos papéis que são atribuídos e da forma como isso influencia negativamente o desenvolvimento, o crescimento, não é, os direitos humanos. Pronto, por último, talvez a expressão de sobreviventes quando nos referimos às mulheres. Há também uma linguagem comumente aceite que as mulheres são sobreviventes e por isso pomos a tónica naquilo que é a resiliência e a capacidade de luta e não como vítimas no sentido de pôr uma tónica muito mais assente na ideia de que estão oprimidas ou que estão em dificuldade ou contextos de vulnerabilidade e por isso esta também é uma palavra que acaba por ser também comumente aceite, não é? Utilizar a expressão de sobreviventes. Muito bem, é tudo o que eu vos gostava de dizer, vou parar aqui a apresentação. O documento tem outras áreas um bocadinho mais completas, de qualquer forma fica aqui pelo menos ideias-chave e que me parecem muito práticas no sentido de nos organizar em torno da linguagem, só reforçando a importância que isso tem, porque esta compreensão, quanto mais comum for, também mais eficaz ela é e daí não é, a importância dela ser divulgada e ser refletida para que possa também ser assumida com outro tipo de compreensão, não é? Com outro tipo de alcance. Muito obrigada. Manel, passava a ti. Muito bem, Sónia, obrigado. Cumpriste, conseguiste. Boa. Peço desculpa, esta é uma private entre mim e a Sónia na moderação. Bom, eu penso que nós não temos aqui questões nenhumas, ninguém levantou nenhuma questão, mas também pegando aqui um bocadinho nesta comunicação da Sónia, eu acho que a Sónia aqui também nos veio trazer uma outra perspectiva, ou seja, comunicar, permite uma expressão internamente, comunicar, os profissionais saberem comunicar quando estão perante situações de pessoas que sofreram esta prática e como comunicar. E para isso a sua capacitação é essencial e por isso todas as formações que foram sendo desenvolvidas ao longo destes anos e às quais a senhora Secretária de Estado já aludiu na sua intervenção, têm sido importantes, por um lado, para a denúncia e o conhecimento destas situações, mas por outro lado, para comunicar corretamente com as pessoas que sofrem desta prática e que efetivamente não lhe provocarmos processos de revitimização com a nossa comunicação e com a nossa ação. E, portanto, também saber comunicar de forma a evitar processos de revitimização são essenciais, são importantes relativamente a esta matéria.
E, portanto, teremos aqui que saber comunicar também como forma de anular estereótipos existentes e de desmistificar os estereótipos. Portanto, tem que se verificar também como o podemos fazer. Tenho aqui uma questão e que se prende, como é que podemos, vou tentar lê-la para depois, que é grande, é extensa, para depois vos poder fazer o resumir. Aqui tem a ver com a questão, faz considerações acerca que isto é uma prática sobre violências domésticas, mas depois pergunta, e aqui deixa a Sofia e a Sónia, como é que isto pode ser ultrapassado também através de uma melhoria e de uma melhor capacitação ou de mais estudos provocados pelas academias no desocultar destas situações e também numa passagem de informação para os alunos das academias, alunos e estudantes sobre esta matéria. Não sei quem quer pegar um bocadinho, 5 minutos para uma resposta ou menos. Pedia, por favor. Não sei, Sofia, se queres começar. Eu acho que, muito rapidamente, até porque não estou dentro da academia propriamente dita, mas eu acho que quando o assunto começou a ser abordado, houve de facto esse acompanhamento por parte da academia, no sentido de demonstrar interesse, de o estudar, de o conhecer melhor, e portanto há alguma coisa feita em diversos domínios sobre a matéria. Nunca encontrei, isso devo dizer, que sempre me faltaram lá as próprias pessoas, ou seja, as próprias mulheres. Eu sei que é difícil, mas sempre as achei um pouco retratadas e não com voz, não é? Com voz própria. Isso eu acho que ainda falta fazer, ou seja, trazê-las também para dentro da academia, mas com um outro sentido um outro lugar, digamos assim, não é? Que depois se relaciona com o empoderamento também, não é? E com a capacitação para depois desempenhar um papel mais ativo, mais conscientemente ativo também, não é? Eu acho que isto, atenção, como estamos em Portugal a falar de uma comunidade também muito específica, ou maioritariamente muito específica, tem que ver também, eu acho que vamos lá chegar, tem que ver também com o facto de as pessoas dessa comunidade terem um acesso ao ensino superior, que como sabemos é menor, é com mais dificuldades, não estão tanto lá, e provavelmente também não quererem depois, digo eu, isto depois dirão, não é? Não quererem também fazer teses e estudos sobre coisas das suas próprias comunidades, querem fazer outras coisas, não é? Para não ficarem, isto é um bocado, depois parece que se fica muito colado ao tema, não é? Podem não querer isso, pode haver mas eu suponho que isto também com a evolução se vão interessando, porque têm um acesso mais facilitado. Há aqui o problema do acesso, não é? E efetivamente não é isso, como jornalista, não é a mesma coisa. Eu sempre me senti, nunca me esqueci e sempre me lembraram de que eu era uma jornalista mulher, sim, isso é uma vantagem, branca, a tratar de uma coisa, naquele caso, com a Guiné-Bissau, que foi o trabalho onde eu fiz o meu trabalho, a tratar de uma coisa que não me dizia respeito e não era do meu universo, que era de outro universo. E esse era um universo africano, negro e com as suas características, não é? E portanto, eu acho que era muito interessante, a dada altura, podermos ter estas pessoas já com ensino superior e estudos e vontade de analisar isto, pessoas que são da comunidade e que têm um acesso privilegiado à comunidade. Acho que ainda não estamos aí, vamos ganhar muito quando estivermos. Obrigado, Sofia. Sónia, umas breves palavras que avançamos ao painel seguinte. Sim, só muito rapidamente, concordar com a Sofia, de facto há algumas iniciativas do ponto de vista da investigação que foram surgindo ao longo do tempo, realmente é muito no sentido até do levantamento da realidade e da compreensão do que é que se está a passar, concordo se calhar com pouca verbalização, com pouco espaço para as próprias mulheres também poderem ser, enfim, participantes ativas, não é, no processo de investigação, e acrescentaria uma outra área que também sinto muita falta e que, pronto, é um desafio também para a academia, que é muito
enquanto não nos opormos na posição externa à situação da mutilação genital feminina, ou seja, na verdade há muitos sinais do quanto a mensagem que é passada ainda continua nos códigos ocidentais e por isso isto é uma questão que nos diz a todos, quando nos começamos a aprofundar um bocadinho mais sobre o que é esta dominação sobre o corpo da mulher, sobre a sua sexualidade, sobre, enfim, todas estas questões. E por isso os estudos não serem tantos, um bocadinho como a Sofia estava a dizer, não é quase externos ao que está aqui a passar, mas muito mais com uma consciência, não é, de assumir o que é que nisto tudo ainda nos toca, não é, de que forma é que em conjunto esta realidade acontece e podemos mudar também em conjunto. Muito obrigado, Sónia. Muito obrigado, Sofia, por este pensamento e por este diálogo, este primeiro diálogo, que também, e terminamos da melhor forma este primeiro diálogo, com uma deixa para a Aline, que pode pegá-la, se assim entender, no painel que ela agora vai liderar enquanto moderadora, precisamente como atuar no terreno, práticas saudáveis. Aline, a coordenação é tua, por favor. Muito obrigado por teres aceito esta moderação. Obrigada eu pelo convite da SIG, da Secretaria de Estado, para falar sobre, pronto, com estas 6 pessoas com quem também vou acompanhando o trabalho. Posso só deixar uma nota em relação ao que estávamos a falar agora. Em dezembro, a aula do Dialogue, se calhar algumas pessoas conhecem porque esteve a estagiar depois na PID Factor, apresentou a sua tese de mestrado sobre as políticas de mutilação genital e a atuação das associações nesta área em Portugal. Portanto, foi uma defesa muito bonita também. Portanto, é uma rapariga guineense que vive em Portugal há 3 ou 4 anos, não é? Com também uma presidente de júri que era uma investigadora negra. Acho que precisamos de mais momentos destes também, em que as pessoas podem falar sobre as suas realidades. E agora também vamos ver o que é que a Luto vai fazer, se faz um doutoramento sobre esta área ou sobre outras. Passando então para o nosso painel, vamos falar agora sobre o projeto Práticas Saudáveis. Temos connosco a Carla Martinho, Presidente da Assembleia Geral da ASPAS, a Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde, a Diana Chaves, enfermeira do ACES do Arco Ribeirinho, não é, que abrange os concelhos de Alcochete, Barreiro, Moito e Montijo, e o Sumano Manjam, que é membro da direção da Associação dos Filhos e Amigos de Farim. Bem-vindos. Aqui eu ainda não vos vejo. Ok, agora já está. Portanto, vamos falar sobre o Práticas Saudáveis, que é um projeto que foi lançado em 2018, na altura como projeto piloto, não é, em 5 territórios da área de Lisboa-Val do Tejo, com números mais expressivos, não é, de comunidades onde esta prática é identificada, não é, Almada Seixal, Amador, Arco Ribeirinho, Louros, Odivelas e Sintra, e depois foi renovado também em fevereiro do ano passado, abrangendo mais 5 territórios, não é? Nestes lugares há formação de profissionais de saúde, tanto a nível local como a nível da pós-graduação, né? Penso que a última foi no Politécnico de Setúbal, e também há associações ativistas a apoiar este trabalho, né? Fazendo a ponte com as comunidades. E em cada um destes territórios houve dinâmicas, pronto, diferentes e que vamos conhecer agora também de como é que isto se, digamos, faz um mainstreaming, não é, deste tema na atuação dos profissionais, no contacto com as comunidades. E eu se calhar começava por colocar uma pergunta à enfermeira, a Diana Chaves. A Diana é enfermeira há mais de 15 anos, não é? Chegou a trabalhar antes em contexto hospitalar e desde 2017 está integrada nas unidades de saúde pública, fez a pós-graduação em saúde sexual e reprodutiva e tem sido o ponto focal no agrupamento do Arco Ribeirinho neste projeto de Práticas Saudáveis. Enfermeira Diana, conseguimos falar um pouco sobre quais foram as principais mudanças que o projeto Práticas Saudáveis trouxe para a vossa atuação no terreno, nesta área? Desde já, um bom dia a todos e a todas, participantes e palestrantes. Dizer-vos que, falando então aqui relativamente às vantagens que o projeto Práticas Saudáveis trouxe a nível do terreno para o nosso ACES, muito resumidamente foi na melhoria da comunicação da rede de suporte, ou seja, nas parcerias que fomos fazendo e já tínhamos também
com várias entidades. A nível local, conseguimos, já tínhamos uma ONG, a Associação Mulheres Sem Fronteiras, desde 2012 na área, trabalhando muito próximo com a Escola Secundária da Baixa da Banheira, e entretanto, também com o avançar do projeto, tivemos também a Câmara Municipal da Moita, assim como as outras autarquias do Montijo e do Barreiro, também a trabalhar connosco. Ou seja, no fundo, o que aconteceu foi uma melhoria na comunicação desta rede de parcerias, o que permite, no fundo, melhores resultados. Portanto, um olhar, ou seja, na altura em que se inicia o processo de prevenir, de prevenir as situações, de sinalizar as situações, o processo é muito mais rápido, é muito mais célere, o que quem fica a ganhar com isto tudo somos todos nós e mais a criança, a mulher, a jovem, em condição vulnerável que precisa de ser defendida. Falando-vos ainda em termos de vantagens que o projeto trouxe a nível local para nós, temos também, conseguimos um estreitar de relações com o Centro de Formação de Professores do Barreiro Montijo, o que nos ajudou muito a capacitar a área de educação, porque nos permitiu formação certificada, o que fez com que tivéssemos muito maior número de professores com maior adesão às formações. Conseguimos durante de março a fevereiro, de março de 2019 a fevereiro de 2020, e depois tivemos que começar a abrandar devido àquilo que nós todos sabemos, pandemia e contexto nacional e internacional. Então, mas para vos dizer que conseguimos formar, ou seja, capacitar 943 pessoas, dentro delas profissionais de saúde, docentes, assistentes operacionais, psicólogos, técnicos socioculturais, portanto toda uma abrangência, e daqui fazendo a ressalva então ao que a Sónia nos disse e a Sofia Branco também, que é necessário efetivamente uma capacitação no terreno para que a abordagem seja o mais sensível possível e que haja no fundo uma resolução de situação que a mulher, que a criança, que a adolescente tenha então todo esse apoio. De modo regional, dizer-vos também que o projeto Práticas Saudáveis, fazendo com que haja um focal point em cada ACES, em que foram escolhidos devido às prevalências das pessoas originárias de países africanos onde a prática tem maior prevalência, permitiu que houvessem reuniões em que o know-how de cada ACES fosse trocado, houvesse uma partilha, tanto de materiais como ideias, como métodos de trabalho, e nós sabemos que há ACES com experiência há vários anos na área, e isso fez com que rapidamente os outros ACES com menos experiência rapidamente dessem grandes passos. Isso foi também uma vantagem que percebi com a implementação deste projeto Práticas Saudáveis. Uhum. Obrigada, enfermeira. Depois ainda queria trazer esse pormenor que falou das escolas, mas se calhar primeiro ouvíamos o Suman, ouvir sobre outra perspectiva, não é? Falamos agora da parte dos centros de saúde, como é que se coordenam, e o Suman, quer dizer, faz parte da direção dos Filhos e Amigos de Farinhos, esteve na coordenação dos 2 projetos, não é, que foram acompanhando estas práticas saudáveis, o Fator M anterior e agora o ativismo saudável. O Suman, da parte das associações que colaboram com a área da saúde, como é que foi a vossa experiência? Como é que foi o trabalho feito com os centros de saúde e em que alturas é que vocês puderam também ajudar a construir práticas saudáveis?
O microfone. Ok. Bom dia a todos. Obrigado a SIG pela oportunidade de virmos falar de um tema que toca a todos nós. Mas antes de responder à questão, eu quero fazer um pequeno resumo sobre a nossa associação, as áreas prioritárias que nós atuamos. A FAFSE é uma associação fundada em 2008 e legalmente constituída em 2010 e reconhecido pelo ACM como associação representante dos imigrantes, associação representativa dos imigrantes. E temos áreas prioritárias de atuação. E essas áreas prioritárias de atuação, uma dessas áreas é a promoção da igualdade de género, que inclui mutilação genital feminina. Temos também outras áreas, que é a área de apoio social, em Portugal e na Guiné-Bissau. Temos também, mesmo nessa área de apoio social, apoiamos na integração de imigrantes, no acompanhamento dos doentes, no caso de infortúnio, de tivermos uma pessoa presa, fazemos acompanhamento. No caso da morte, apoiamos na realização do funeral. Essa é a área solidária que nós atuamos. E também, na área de promoção da igualdade de género, até fazemos vários trabalhos que incluem a mutilação genital feminina. Para responder à questão, até nesse caso temos também um equilíbrio de género, um equilíbrio de género mesmo, na composição dos órgãos sociais da associação. Porque é assim, como nós elegemos a área de mutilação genital feminina como uma área prioritária para a nossa atuação, acabamos por fazer o seguinte: temos presidente da direção, que é Eduardo Jala, temos presidente da Assembleia, que é uma senhora, que é Mansa Tassano, temos presidente de Conselho Fiscal também, que é outra senhora, assim, para equilibrar mesmo o género. Para responder à questão, que é a vantagem que a prática saudável trouxe ou traz para a luta contra a mutilação genital feminina, a vantagem que nós podemos elencar são muitas vantagens, mas eu posso destacar algumas. Por exemplo, a articulação entre ACES, que é Agrupamento de Centro de Saúde, e associações. Essa articulação não havia articulação antes desse projeto de práticas saudáveis. Com esse projeto de práticas saudáveis, introduziu uma nova abordagem. Essa abordagem que nós agora que nós já tivemos um projeto que ativismo saudável. Esse projeto que estava incluído uma das partes, tivemos parceria com o projeto Práticas Saudáveis, em que articulamos muitos trabalhos junto, fizemos várias reuniões, tanto na Centro de Saúde, como também na nossa sede da associação, e esse trabalho ajudou-nos muito, conseguirmos perceber e focar mesmo a questão na área de saúde, focar na saúde, para dar mais prevalência a essa parte da saúde. E a vantagem também que isso permitiu-nos ter uma capacidade de trabalho e vermos que a mutilação genital feminina podemos ver também nesse âmbito da área de saúde. Não podemos pensar só nas outras áreas e focar mesmo isso, para ser uma questão foco na saúde. E nesse campo, se eu posso falar de uma questão também, que tivemos mesmo também em várias campanhas, por exemplo, sensibilização
que fizemos mesmo, e em articulação mesmo com os profissionais de áreas de saúde, que participaram mesmo no treino, e viram como as coisas funcionavam, e trabalhamos junto com a população cara a cara. Isso também é uma das vantagens que isso traz, porque se por exemplo, se no caso não havia esse tipo de articulação, não havia esse tipo de trabalho em que o próprio profissional de saúde ia mesmo no treino e ver e falaram com as pessoas mesmo. Isso não havia essa articulação, mas com práticas saudáveis, com o projeto Práticas Saudáveis, acabou por trazer outro tipo de abordagem. Essa abordagem que acabou por nos fazer com que vermos isso, focar mesmo na saúde. Isso é importante para nós todos. Sim. Uhum. Obrigado, Sumana. E também é isso, essa capacitação também das comunidades, não é? E fazer essa... vocês terem informação na área da saúde e também a saúde poder contar convosco para compreender melhor estas realidades. Carla Martingo, Presidente da Assembleia Geral da ASPAS, não é? Associação de Intervenção Comunitária e Desenvolvimento Social e da Saúde, tem feito um trabalho também parceiro, digamos, da área da saúde no território da Amadora. A Carla já trabalha, antes da mutilação genital, já era da área do VIH, não é? E também que é uma das áreas de atuação da ASPAS. Viu também, pronto, já escreveu também na sua tese de mestrado há mais de 10 anos sobre justamente um estudo exploratório sobre os cortes genitais femininos em Portugal, pronto, que era o nome da tese. Como é que ver também este trabalho, e até com a Carla, que trabalhou também antes de haver esse tipo de projetos que institucionalizam, digamos, esta coordenação em rede, que mudanças é que viu acontecer na Amadora e que materiais também foram produzidos que trouxeram avanços grandes nesta coordenação? Bem, muito bom dia, muito obrigada pelo convite para aqui estar. É sempre um gosto estar nestas conversas sobre a mutilação. A ASPA já trabalha estes temas desde 2001, portanto, através de um projeto europeu que já se falava na altura que a MGF era feita na Europa. Ao longo dos anos, o que temos observado é uma crescente introdução da temática na agenda política, e de facto aqui o compromisso político tem sido um fator decisivo nestas estratégias. No Conselho da Amadora, se calhar a ASPAS está numa situação privilegiada, porque o município da Amadora é caracterizado pelo trabalho em rede. É uma estratégia de trabalho que caracteriza a Amadora. E a mutilação, naturalmente, começou a ser trabalhada de uma forma mais transversal, quer a nível da CPCJ. A ASPAS já teve um projeto em 2015 em que formou profissionais de saúde, membros da CPCJ e todo um conjunto alargado de técnicos que trabalham nas várias instituições do Conselho. E, portanto, a integração no Práticas Saudáveis foi um percurso que eu diria que foi natural, em termos de estratégia de trabalho, mas que foi uma mais-valia porque, para além de sedimentar o trabalho em rede, permitiu formalizar as parcerias, que dá ainda mais força à intervenção e um enquadramento ainda mais, no fundo, um compromisso maior quando se está a trabalhar a temática no território, não é? E aqui, como eu digo, a ASPAS tem beneficiado de profissionais muito empenhados, porque uma coisa que a Amadora tem, e é necessário aqui dizer, é que temos, por exemplo, a nível da saúde escolar, saúde pública, mesmo a nível da autarquia, nós temos profissionais que estão muito dedicados ao tema a nível da CPCJ e que abraçaram muito esta causa. Portanto, acabou por ser natural e mais facilitado o nosso trabalho. Ao longo do tempo, o que nós achamos que era importante fazer, e primeiro, na linha da própria ENIDE, era criar fluxogramas de intervenção. Porquê? Porque nós sabemos que há vários fluxogramas sectoriais, mas depois, quando se vai para o terreno e temos que casar a intervenção das várias instituições, onde é que um entra, onde é que o outro não tem competências para trabalhar, por caso contrário, as pessoas perdem-se neste sistema todo. E se não tiver muito bem definido quem é que faz o quê e quando,
podemos ter pessoas que, se vão àquele serviço e não têm uma resposta, já não voltam mais. E é um caso de mutilação que nós podemos estar a prevenir, por exemplo. E fizemos então o primeiro protocolo integrado da Amadora, do município da Amadora, nas várias áreas social, educação, do Ministério Público, portanto, várias áreas, e na sequência desse também, um específico para o contexto escolar, com o ACES. E aqui, de facto, o ACES tem sido, para aspas, um parceiro constante, até porque nós temos tido o privilégio do nosso presidente anterior ser médico de saúde pública, não é? Ele próprio estava muito sensibilizado para a temática, portanto, no fundo foi um casamento feliz de vários fatores, que nos permitiu fazer um trabalho com as instituições, um trabalho em rede, um trabalho muito participado, e vê-se na Amadora, nos trabalhos, que as pessoas fazem-no com uma grande motivação, até porque a Amadora é um contexto onde a multiculturalidade é o presente, não é? Portanto, há muitas, tanto é que os casos que vão surgindo não é por acaso que grande parte são ali da Amadora, não é? E é esse, no fundo, essa riqueza do próprio território que também, eu acho que valorizou muito também o Práticas Saudáveis, que são instituições que estavam já sensibilizadas, e este projeto veio sedimentar, no fundo, esse compromisso, essa vontade de fazer mais e melhor que caracteriza o contexto da Amadora. Uhum. Já agora podemos passar, acho que uma das questões que também foi importante, Práticas Saudáveis, também a ligação que há justamente com o contexto escolar, não é? Das enfermeiras, não é? Que também vão estando nas escolas. Como é que costuma ser, e se calhar agora também saltando para este contexto da pandemia, não é? Que abalroou, de certa forma, o trabalho das unidades de saúde pública neste último ano. Como é que é feito normalmente o contacto, digamos, falou dos fluxogramas de atuação intersetoriais, como é que costuma ser feito essa comunicação, por exemplo, no caso de uma escola, quando se identifica uma família, uma rapariga que esteja pronto, num contexto em que possa haver esta prática. Podia só falar um pouco, depois também queria ouvir a enfermeira Diana. Mas... No fundo, nas escolas haverá pessoas, focal points, que farão depois a interlocução com a saúde escolar. E pronto, isso é uma coisa que pode ser feita sem ser presencialmente, online, e depois são desencadeados todos os procedimentos para averiguar a situação, o que é que se passa. Se for possível, a colega da saúde escolar vai à escola. Depois aí são desencadeados todos os procedimentos, mas a pandemia não deixou de haver articulação. O que deixou de haver, de facto, é uma presença física, mas hoje em dia, como vemos aqui nestas conversas, perdemos a riqueza do contacto, mas não perdemos a riqueza da comunicação. Isso é importante que nunca se perca nestes processos. Enfermeira Diana Chaves, podia-nos falar um pouco também sobre como é que tem sido esse trabalho neste período, pronto, da pandemia, não é? Se houve muitas dificuldades, e depois também do trabalho com as escolas, como é que tem sido? Eu se calhar começava pelo trabalho com as escolas, enriquecendo também o que a colega Carla acabou de dizer. No fundo, esses fluxogramas são de atuação regional e nacional, portanto são para atuar da mesma maneira, é esse também o objetivo, atuando todos da mesma maneira. Vamos novamente bater à questão em que teremos uma resposta mais célere possível e de acordo colmatando as dificuldades e as necessidades das pessoas vulneráveis. Isto em contexto escolar e na prática, o que acontece é, há uma suspeita, por exemplo, há uma criança no pré-escolar em que efetivamente acaba por, em conversa, falar com a educadora, eu vou viajar, agora não tanto por causa desta situação, mas estamos a ver um pouco antes da pandemia. Ou vai haver uma festa muito importante, ok, então, como antes nós já tínhamos capacitado as pessoas, tínhamos dado o alerta, então essa informação pode ser dada ao elemento da saúde escolar, que coordena, que a própria educadora, a nível do fluxograma, está mesmo definido da seguinte maneira: a educadora informa a direção do agrupamento.
essa direção do agrupamento entra em contacto connosco. Se essa educadora também tiver uma ligação estreita connosco, porque os territórios da escola estão divididos por vários elementos da saúde escolar e nem sempre as pessoas têm pode acontecer numa escola em que eu não sou o elemento da saúde escolar lá. Então, diretamente à direção da escola e ao núcleo. A escola tem, as entidades escolares têm que referenciar ao núcleo e dão também conhecimento ao elemento da saúde escolar. E todos eles em conjunto tentam perceber a situação, articular uma melhor resposta a nível das várias entidades, a nível da saúde, das parcerias, neste caso a Associação Mulheres Sem Fronteiras, também na área da escola, outras necessidades que essa criança, essa família possam ter condições vulneráveis para serem também colmatadas, pronto, é neste sentido. E é aí que se nota mesmo o trabalho e a rede de parcerias na prática, no terreno. Uhum. Não sei, Aline, se posso já responder-lhe à outra questão sobre as grandes dificuldades que estamos a sentir agora com a implementação do projeto. Sim, por favor. E também concordando com a Carla, porque uma coisa é quando nós estamos presencialmente, nós sabemos perfeitamente, quando fazemos uma conversa presencialmente é completamente diferente de um telefonema, de uma ligação online. A pessoa nem fica tão à vontade para abordar este tema tão íntimo e tão próprio da pessoa. Esta será a nossa maior dificuldade. No entanto, também se mantêm as articulações entre todas essas parcerias e as sinalizações caso surjam. Para vos dizer que também desde março do ano passado desde março de 2019 até fevereiro de 2020 tivemos 2 sinalizações por parte dos serviços de saúde. Portanto, há alguém que recorreu e através da capacitação desses profissionais houve esse alerta e tivemos uma sinalização por parte da entidade escolar que estão a ser acompanhadas. Pronto. Dizendo então que a maior dificuldade é mesmo não haver esse contacto próximo, o que muitas vezes é abordado em termos de turma e em termos de temáticas relativamente a direitos humanos, a direitos das mulheres. Isso faz com que hajam à vontade, nunca o tema da mutilação, tenta sempre evitar, mas quase nunca o tema da mutilação é abordado diretamente na sala, não sabemos, não é? Podemos estar ali a ferir logo suscetibilidades, deixamos um campo em aberto e sempre depois destas formações, destas sensibilizações, desta abertura que damos aos alunos, muitas vezes no final destas sessões vêm falar connosco e nos dizem: será que podemos falar sobre esta situação? Será que é assim que funciona no terreno? E digo isto porque eu também faço saúde escolar e quando ponho isso em prática é assim que os alunos abordam. Outra dificuldade do projeto é também as formações que muitas vezes fazíamos de modo presencial com as pessoas, não é? Sempre diferente, dar o nosso cunho, o nosso testemunho, e agora teremos que fazer através de webinars e formações online, mas estamos cá para continuar e fazer o melhor trabalho possível. Ok, obrigada, enfermeira Diana, obrigada por esta partilha, porque agora estava a lembrar do que a Sofia Branco estava a dizer há pouco. Também acho que uma dificuldade que há em comunicar sobre este assunto é que os números também são muito apelativos e normalmente o que há de números sobre esta área são dos casos sinalizados, de muitas vezes as situações que correm mal, não é? Como pronto, a condenação que houve agora no início de janeiro e depois estes casos de
positivos, não é? Estes exemplos de boas práticas, de atuação bem-sucedida, vão ficando pelo caminho e é bom ouvir e perceber também que isto, pronto, vai funcionando, não é? Uma engrenagem que já começa a A ser funcionar. treinada, sim. Exato, é muito bom ouvir isso. Nós também já estamos a passar um pouco da hora, portanto não nos estendemos muito. O Sumano, o Práticas Saudáveis, um dos princípios, portanto, o foco é na área da saúde, é que seja assim o centro, mas a ideia é que chegue às comunidades, e lá está, e vocês também, as associações já têm muitos anos de trabalho, vão fazendo com mais ou menos ajuda. Tu podia falar um pouco sobre como é que foi o trabalho neste último ano, não é? Como é que é com esta dificuldade da Covid? O Sumano falou sobre também as vezes em que as mulheres também da associação participavam em ações em feiras, mercados, e ir falar com as pessoas. Como é que para vocês tem sido continuar esse trabalho neste último ano? Ainda não estamos a ouvir? Espera aí. Agora sim. Sim, para falar disso, sim. Como eu estava a dizer, no âmbito do projeto Factor M, tivemos formações em sala com próprios ativistas da associação, em que fizemos vários. Esse projeto foi financiado pela SIC também. Nesse projeto fizemos várias ações de sensibilização no treino. No treino, fazemos campanhas nas feiras e fazemos muitas atividades relativamente a isso. Agora, no outro projeto também de ativismo saudável, que é um projeto em parceria com Práticas Saudáveis, que acabamos de encerrar no ano passado, em setembro do ano passado. Foi um projeto também que correu bem, pese embora que tivemos alguns percalços por causa de Covid, em que o próprio atividades que não, mas nem com isso, antes do surgimento do Covid, fizemos várias atividades. Nessas atividades, campanhas nas feiras, em que participaram mesmo os elementos de Centro de Saúde, Agrupamento de Centro de Saúde de Sintra, que também participou nessa campanha, a própria Secretária de Estado estava lá presente, a Associação das Mulheres Sem Fronteiras, de Alexandra Alves, a ACM também participou. E em coordenação com essas todas as entidades, conseguimos fazer uma campanha na feira que correu muito bem. E fazemos várias campanhas. Também fizemos uma campanha de reportagem, em que a RTP fez esse trabalho e acabou por divulgar pela a comunicação social. E também quero realçar uma coisa. Fizemos também trabalho junto das lideranças religiosas. Aqui vou render a homenagem ao falecido professor Malan Yassi, que foi um dos grandes ativistas nessa luta, trabalhou muito e deu um contributo muito positivo para que essa luta conseguisse ter outro tipo de abordagem em termos religiosos. Portanto, nós, todas as nossas associações que trabalhamos nessa área, rendemos uma homenagem a elas. E também temos uma questão, temos uma parceria com a Câmara de Sintra, e parceria que nós também trabalhamos, à base dessa parceria, trabalhamos com as mulheres sobreviventes, demos formações em sala e capacitá-las, e através dessa capacitação para elas poderem servir-se como interlocutores junto das comunidades. Por exemplo, e serem capazes de resolver qualquer situação num contexto de MGF. Nós também fizemos isso. E, junto também, por exemplo, a nossa associação, temos mesmo sobreviventes cá. Na nossa associação. Esses sobreviventes, demos promoção a esses sobreviventes
capacitá-las e envolvê-las para que elas se sentissem como parte da resolução do problema, não como parte do problema. Isso também é importante nós tentarmos integrá-las e fazê-las com que elas sejam mesmo ativistas e lutassem para que um dia essa prática seja erradicada de vez. Também esse é um dos objetivos que temos ao longo dos trabalhos que nós fazemos mesmo no treino. Uhum. Obrigada, Sumane. Eu não queria só, antes de terminarmos, também gostava só de voltar à Carla Martinho, se muito brevemente, Carla, falar, porque outra questão que é muito importante não só neste projeto, mas no trabalho em geral, e hoje em dia se percebe que é importante é o trabalho com os jovens, não é? E penso no trabalho da Aspas e na Amadora, também um dos resultados, não é, também que está a ser produzido, ou já foi produzido, não é? Uma aplicação também dirigida a jovens, não é? O trabalho com os jovens também para que possam conhecer e atuar. Pode falar um pouco sobre isso brevemente, Carla, já estamos agora um bocado adiantados, sim. Muito obrigada. Muito rapidamente, é uma aplicação que foi financiada pela Secretaria de Estado e pela SIG, no âmbito da linha de financiamento para as ONGs, e é uma aplicação que, no fundo, é para jovens do terceiro ciclo para cima, mas também pode ser para docentes, educação formal ou não formal. E é uma aplicação que introduz a temática da MGF e os casamentos infantis, as práticas nefastas. E à medida que vamos passando de grau, se o jovem ou quem aceder à plataforma não responder certo, volta para trás e quando assinala o erro surge uma resposta, qual é a resposta correta. No fundo, sobretudo em alturas não podemos estar presencialmente com as pessoas, fica ali o bichinho para saber mais e pode ser uma ferramenta de trabalho em sala, um trabalho de grupo, seja o que for. No fundo, é mais uma ferramenta que nós produzimos e que é em prol de um trabalho assim estruturado na área da mutilação. Uhum. Já agora, como é que pode ser acedido ou como é que... É no site www.animedia.pt/mgf. Ok, obrigada. Pronto, também muitos dos materiais foram produzidos por estes projetos e também pelos outros que estiveram envolvidos também e que têm recebido o financiamento da Secretaria de Estado, da SIG, estão no site da SIG, não é? Nos documentos, mutilação genital feminina podem também consultar estes protocolos, estes fluxogramas que foram falando e penso que podemos fechar por aqui a nossa conversa. Obrigada à Carla, à Diana, ao Sumane por partilharem também as diferentes visões, não é, deste trabalho do Práticas Saudáveis. Acho que podemos seguir então, passo a palavra, não sei se diretamente à doutora Ana Beato do CEF, que nos vai falar sobre o manual, o fluxograma de atuação também que nesta área da mutilação genital feminina, das práticas nefastas, não é, dos casamentos precoces. Obrigada mais uma vez pelo convite da SIG. Ana, acho que passo a palavra agora. Obrigado. Não é a Ana, vai ser a mim. Não há problema nenhum. É só para continuarmos aqui os trabalhos e apresentar aqui a Ana também e agradecer pelo painel anterior e pelas reflexões que nos fizeram, a prática do terreno e aquilo que tem, e os resultados, acima de tudo os resultados que estas práticas interventivas no terreno têm demonstrado no combate a esta prática, por quem na primeira pessoa pode falar sobre como atuar, e portanto isso é sempre importante e aqui evidentemente moderado pela Aline. A Ana Beata é técnica superior no Serviço de Direitos e Fronteiras e vai-nos hoje apresentar uma nova ferramenta, um novo instrumento, que é também, efetivamente, protetor, diria eu, e sinalizador, acima de tudo, das diversas questões para uma precoce identificação das situações potenciais de MGF e também de casamentos forçados. Ana, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado também por ter aceito este convite e estar aqui a partilhar connosco este novo instrumento. Obrigado. Obrigada. Antes de mais, bom dia a todos e a todas e agradecer a possibilidade de poder participar neste fórum de diálogo sobre a mutilação genital feminina. Como já ultrapassamos o tempo, passarei a fazer para já a apresentação, tentando fazer uma breve síntese daquilo que é o modelo de sinalização e proteção de vítimas em Portugal e em viagem para países com prática de MGF e casamentos infantis precoces e forçados. É um modelo que foi elaborado pelo CEF em colaboração com a SIG
no sentido de dar cumprimento a uma das medidas do Objetivo Estratégico 6 do Plano de Ação para a Prevenção e Combate à Violência Doméstica da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, e que se destina, por um lado, a todas as entidades que contactam com comunidades afetadas pela prática da MGF, procurando elencar aquilo que são os mecanismos atualmente existentes no sentido de evitar que crianças e jovens menores sejam levados para o estrangeiro para serem submetidas a estas práticas tradicionais nefastas, e por outro, as autoridades de fronteira no sentido de efetuarem um encaminhamento adequado dos casos referenciados por terceiros ou detectados em ambientes de fronteira. Portanto, a importância de envolver as autoridades de fronteira nesta temática, o porquê de envolver as autoridades de fronteira. Antes de mais, é necessário referir que o CEF não tem competência de investigação em matéria de mutilação genital feminina, nem no crime de casamento forçado. No entanto, enquanto um órgão de polícia criminal, e sobretudo no âmbito das suas competências de controle da circulação de pessoas nas fronteiras, poderá desenvolver ações específicas no sentido de proteger eventuais vítimas de serem levadas para países terceiros, o que se configura de especial relevância, porque, como todos sabemos, tanto o crime de mutilação genital feminina como o crime de casamento forçado são praticados maioritariamente no estrangeiro, para onde as vítimas são levadas muitas vezes pelos próprios pais ou outros membros da família. E depois também porque se trata tanto no caso da mutilação como nos casamentos forçados, de crimes que poderão ser julgados e punidos em Portugal, mesmo que praticados no estrangeiro. Pelo facto do CEF ser também a entidade nacional responsável pela organização e instrução dos processos de asilo, o CEF tem ainda competência para receber e analisar todo e qualquer pedido de proteção internacional que lhe seja dirigido ou interposto perante qualquer outra entidade, por alegada discriminação ou perseguição em função do género nos termos do artigo 5º da Lei do Asilo, como é o caso da MGF e dos casamentos infantis precoces e forçados. Então, que recursos se encontram disponíveis no sentido de evitar a saída de território nacional de menor em risco? São essencialmente dois: a medida cautelar de interdição de saída de menor, a qual pode ser determinada por uma autoridade judicial competente na sequência de denúncia efetuada junto a um OPC, CPCJ ou diretamente ao Ministério Público por qualquer pessoa que tenha conhecimento ou suspeita de que uma criança ou jovem irá viajar para um país terceiro para ser sujeita à prática. Uma vez que é um crime público, qualquer pessoa poderá fazer esta denúncia. Caso seja decretada uma medida cautelar de interdição de saída de menor, a mesma deverá ser imediato comunicada ao tribunal, pelo tribunal ao CEF, de forma que a mesma seja registada com a maior brevidade no sistema de integrado de informação do CEF e, consequentemente, passível de consulta em todos os postos de fronteira nacionais. Outra possibilidade é a oposição à saída de menor de território nacional. Portanto, esta oposição pode ser efetuada por qualquer um dos progenitores ou outra pessoa a quem o tribunal tenha atribuído a responsabilidade parental, ou seja, portanto, um progenitor que se oponha à prática da MGF e que tem conhecimento que se o seu filho irá viajar para um país terceiro para ser sujeito à prática, poderá comunicar esse facto diretamente aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Os contactos estão disponíveis no site, portanto, a Direção Central de Imigração e Documentação, no caso de um horário de expediente, ou em casos urgentes, diretamente para os postos de fronteira nacionais. A informação sobre os documentos necessários para formalizar esta oposição encontram-se no site do CEF. Portanto, uma vez efetuada a referida manifestação de vontade por parte do progenitor, o CEF procede à inserção imediata no Sistema Integrado de Informação do CEF do chamado alerta de oposição à saída de menor. Apesar de não se tratar de uma medida judicial impeditiva da saída da criança, a esta manifestação de vontade é atribuído um prazo de validade de 6 meses, possibilitando assim a quem o requer que a competente autoridade judicial se pronuncie sobre a eventual interdição de saída do menor território nacional. Em síntese, a capacidade de intervenção do CEF neste âmbito será a saída do espaço Schengen, de recusar a saída de território nacional de uma criança jovem sobre o qual recai uma interdição de saída de território nacional,
determinada pela autoridade judicial competente, pode recusar a saída de território nacional no caso em que um dos progenitores ou quem exerça as responsabilidades parentais se oponha expressamente à saída do mesmo território nacional, ou requerer um procedimento de urgência junto do Tribunal de Família e Menores nas situações em que haja fundadas suspeitas de que uma criança e jovem irá viajar para um país terceiro para ser sujeito quer à prática de MGF ou um casamento forçado. À entrada de território nacional, participa o Ministério Público territorialmente competente quando haja naturalmente fundadas suspeitas da prática de crime de MGF ou de casamento forçado, e pode também receber pedidos de proteção internacional por alegada discriminação ou oposição em função do género, nos termos do artigo 5º. No caso de se tratarem de menores não acompanhados, o SEF informa de imediato o Ministério Público do Tribunal de Família e Menores, territorialmente competente, para a determinação das medidas de promoção e proteção, nomeadamente em acolhimento em instituição. Estes pedidos de proteção internacional poderão ser feitos também em território nacional, bastante para o efeito que a vítima ou potencial vítima se dirija ao SEF ou qualquer outro órgão de polícia criminal para o efeito. De forma muito sintética, portanto, os instrumentos, o modelo que foi elaborado pelo SEF em colaboração com a SIG, e, portanto, os instrumentos que já existem, os mecanismos que já existem e que poderão ser acionados no sentido de impedir a saída de território nacional de menores em risco. Assim. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado por esta explicitação e por este novo instrumento que é, no fundo, uma consolidação de todos os instrumentos e do corpo legal já existente, mas de uma forma facilitadora que todos nós vamos conseguir perceber como, quando, quem e onde atuar quando uma situação assim se demonstra, e, portanto, será sempre um instrumento facilitador para a intervenção, e é isso também que se pretende, é que se densifique e que se simplifique. A Sofia dizia que tem que se simplificar a linguagem para perceber, também tem que se simplificar através de procedimentos, de fluxogramas comunicacionais, para que todos possamos, de alguma forma. Portanto, também, muito obrigado por a sua intervenção, por essa explicitação. O instrumento estará disponível nas páginas, quer do CEF, quer da SIC, quer das outras organizações que trabalham nestas matérias, portanto, de fácil acesso do ponto de vista dessa matéria. E portanto, resta-me só, antes de passar a palavra à senhora Presidente da SIC, que encerrará com as notas finais este webinar, agradecer a todos e a todas esta presença. Estamos com um ligeiríssimo atraso, mas é mesmo ligeiríssimo, nem parece que é a característica portuguesa. Também começámos com 5 minutos de atraso, estamos com 11h42, portanto estamos perfeitamente on time. Isso também acho que é focar-nos no essencial, e acho que estas comunicações todas aqui apresentadas são importantes e foram certamente muito valiosas, pelo menos pelos comentários que fui observando, essencialmente de quem nos está a assistir no Facebook, e estamos cerca de 200 pessoas a assistir. Também agradecer aqui a todos os participantes pelo interesse em estarem a assistir e a densificar o melhor conhecimento sobre esta matéria. E sem mais delongas, passaria aqui o encerramento da sessão para a senhora Presidente da SIC, doutora Sandra Ribeiro, por favor, a palavra é sua. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Foi de facto um prazer estar aqui a ouvir-vos. Eu gostava de agradecer realmente a todas as pessoas que estiveram aqui como oradoras, todas, começando com a senhora Secretária de Estado, mas passando à Sofia Branco, que já não está aqui agora, a Sónia Duarte, a Carla Martinho, Diana Chaves, o Seman, o próprio a Ana Beato, o Manuel Albano, que esteve tão bem a moderar toda esta sessão, e que agradecer no fundo terem aceito o nosso convite para anteciparmos a celebração do Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, que se marca amanhã. E é interessante perceber-se que o tema que este ano foi escolhido pela ONU para assinalar este dia é exatamente uma frase que diz: é tema da ação global, vamos unir-nos, financiar e agir para eliminar a mutilação genital feminina.
Bom, eu diria que é mesmo isso que efetivamente o projeto Práticas Saudáveis significa e tem feito. E não há senão, não fora eu, enfim, enquanto Presidente da SIG também conhecer este projeto e estar a par de todos os seus desenvolvimentos, mas bastaria ouvir-vos aqui para perceber que de facto este é um projeto extremamente importante, significa uma estratégia de colaboração e de intensificação de participação e de esforços, que efetivamente tem ganho uma mobilização muitíssimo crescente. Tem-se percebido que o trabalho articulado vai melhorando de dia para dia, e percebeu-se também que não é a pandemia que estanca esta capacidade de trabalho articulada que se ganhou, naturalmente que nos traz dificuldades, naturalmente que nos coloca novos desafios, mas não tem impedido, exatamente porque, e como várias pessoas aqui disseram, há procedimentos que estão estabilizados, há procedimentos que foram harmonizados, e as pessoas sabem quem faz o quê e em que situação, exatamente para que não se possa, para que não se perca a possibilidade de apoiar nenhuma vítima ou mulher sobrevivente. Eu acho que é impossível não fazer um balanço muitíssimo positivo deste projeto, que interliga saúde, escola, justiça, associações. Muito importante ouvimos aqui também pelo Senam na primeira voz, como ele diz, esta é uma nova abordagem, como se melhorou, a pergunta se melhorou a ligação que havia entre as comunidades e a saúde, e ele diz, bom, melhorou muitíssimo porque passou a existir de uma forma muito concreta e no terreno, e isto é fundamental. E ouvimos também da parte da saúde também a referir essa importância da capacitação, da melhoria que vai para a sua capacidade de trabalho desde o momento que tem os seus profissionais mais capacitados e mais sensibilizados para sinalizarem as situações. E, portanto, efetivamente, do ponto de vista da SIG, e naturalmente com o apoio sempre da Secretaria, da Senhora Secretária de Estado, temos todo o interesse em continuar a apostar neste projeto das práticas saudáveis. Pretendemos intensificá-lo, conseguir que a nossa interação e a nossa ligação seja cada vez mais prolífera. Queremos continuar a apoiar as associações que estão no terreno, quer tanto com as subvenções, que abrimos ontem uma nova linha, enfim, como já tinha acontecido em 2018 e que na altura, nestes 2 anos, eu posso apresentar aqui os resultados, teve resultados práticos, como a senhora Secretária de Estado disse, são concretas as ações que foram desenvolvidas através destes pequenos financiamentos, mas que fazem toda a diferença no terreno. Houve apoio à Associação Mulheres Sem Fronteiras, que fizeram várias ações de sensibilização para jovens em contexto escolar, a APF, que desenvolveu o kit de abordagem à MGF e formou profissionais na área da saúde, a Aspas, que já teve aqui também a oportunidade de falar da sua aplicação informática para jovens, a UMAR, que desenvolveu um modelo sobre também igualdade de género, e cursos de preparação para parto e parentalidade, sempre em parcerias com autoridades, com instituições de saúde. Os Filhos e Amigos de Farrim, também, que já falámos, que também teve aqui a oportunidade de falar sobre todo o trabalho que desenvolveu, nomeadamente transmitido pelo canal Voz da Diáspora de Guineense, e que conseguiu, tenho aqui informação, mais de 4.000 visualizações. A Associação Tibisco, que também construiu uma peça teatral portanto, em articulação também com a Câmara Municipal de Loures, ou Balodirem, também em colaboração com o ASES de Sintra, que também fizeram vários workshops sobre mutilação genital feminina e mutilação genital feminina e religião. E poderia ainda referir mais. E agora vai abrir segunda-feira uma nova linha, também vai estar aberta durante um mês, para apoiar outras ou a continuação de projetos, medidas e ações nesta mesma matéria, e que enfim, queremos muito que se integrem de uma forma, que se integrem, portanto, também neste projeto maior das práticas saudáveis.
Portanto, e que queremos nós também que a própria capacitação de profissionais seja cada vez mais abrangente. Ainda hoje li também uma entrevista da senhora Secretária de Estado ao Jornal Notícias, ao Diário Notícias, em que dizia, bom, se calhar também é preciso apostarmos na formação ainda mais cedo, nos próprios currículos, para estudantes de medicina, de enfermagem, de psicologia, e portanto, é algo que nós não podemos deixar de pensar, de facto, porque parece-nos, e os dados são concretos, são reais, não é teoria, é prática, vocês próprios falaram aqui, e foi possível constatar de que, de facto, esta lógica de articulação, de cooperação, de ligação entre o terreno e as instituições, portanto, esta ligação entre a saúde, com as organizações não governamentais, as associações da sociedade civil, com as autarquias e com outras instituições e serviços, de facto é o caminho certo para conseguirmos informar, esclarecer, capacitar e lutar de forma eficaz contra a MGF. Muito obrigada pela vossa colaboração, pelo vosso trabalho no terreno, que é fantástico. Obrigada. Bom, encerramos assim este webinar. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas. E encontraremos numa próxima reflexão sobre este e outros temas. A SIG irá desenvolver um conjunto de webinars integrados, como disse a Sra. Secretária de Estado no início da sua intervenção, no âmbito do programa da presidência portuguesa da União Europeia nesta matéria, na nossa área de intervenção, a igualdade de género, grande chapéu, e depois afunilando para diversas áreas, e das quais iremos dando nota pelos nossos canais de comunicação. Mais uma vez, agradecendo a todos e a todas a vossa participação, despeço-me e até à próxima. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado e mantenham-se em segurança, que é algo que todos e todas temos que fazer para que este maldito vírus nos deixemos-nos ver aos quadradinhos e passemos a ver pessoalmente, que acho que também já todos sentimos esta falta de afeto, a falta de carinho, a falta do toque, que é tão nosso, mas que brevemente, certamente, com a nossa resiliência e capacidade portuguesa, iremos conseguir também. Obrigado a todos e a todas, e desculpe esta nota mais emocional no fim, mas também faz parte. Obrigado, até à próxima. Obrigada.